Olá, eu sou Júnior Marques e sejam todos mais uma vez bem-vindos ao SenaCast, o podcast do Senac Piauí. E hoje a gente traz uma convidada bastante especial, ela que é apaixonada por inovação, por educação também. Eu estou falando da Daniela Papelbau, ela que é a gerente de tecnologias e desenhos educacionais do Senac Brasil. É esse o cargo, né? É isso. A gente vai conversar hoje sobre como foi o 2025 para o Senac nesse país inteiro e como será 2026. Dani, seja muito bem-vinda ao Piauí e ao SenaCast. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês e poder falar alguma coisa que possa iluminar aí esse fim de ano, né? Que a gente trabalhou tanto, né? Tá na hora de fazer uma revisão aí. Mas sem dúvida vai iluminar. Dani, para quem ainda não lhe conhece, eu queria que você falasse um pouco também sobre você, obviamente, mas sobre o seu papel dentro do Senac Brasil, né? E sobre o papel também da gerência de tecnologia e desenhos educacionais. Eu tenho uma história no Senac eu vou completar 30 anos de Senac. Quer dizer, ela é a Francisca Lopes do Departamento Nacional. Eu tenho a nossa diretora, Ana Beatriz, tem ainda uns 4 anos a mais que eu, 3 ou 4. Então, a gente tem um grupinho lá, bem pequeno, mas que bem longevo. Mas já há algum tempo que gerações novas também estão compartilhando com a gente ali o espaço de trabalho, né? De modo que eu, ao longo desses anos, fiz muitos projetos, sempre na área educacional raiz, assim, fui eu que, sob minha coordenação, a gente concebeu o modelo pedagógico Senac, que não foi uma concepção do DN, foi uma concepção Brasil, nós chamamos alguns DRs, que tinham protagonismo em propostas pedagógicas e modelos interessantes educacionais, e aí nós fizemos aí esse trabalho conjunto que foi muito grande. Daí a gente passou a ter um modelo pedagógico concebido. A gerência que eu estava à frente foi quem coordenou a implementação desse modelo. Eu já trabalhei nesse tempo com formação de professores. A gerência desse tempo não é agora? Não, já mudou. Essa que você tá agora. Aquela gerência provavelmente, se não me engano, chamava-se Gerência de Desenvolvimento Educacional, eu acho. Porque já tive, ao longo desses tempos, a gente teve algumas reformulações na DEP, né? Mas eu sempre trabalhei ali mais com pedagógico raiz. Daí, agora, já há cerca de 3 anos, e a gente tem uma nova gerência, que é a Gerência de Tecnologias e Desenhos Educacionais, que foi um espaço criado no DN especificamente, porque isso já era pensado de uma outra forma, mas não tinha um locus específico para pensar, selecionar as tecnologias educacionais que seriam mais importantes para a gente buscar uma implementação nacional e também um lugar para pensar desenhos curriculares. Por isso que aí é o front do modelo pedagógico ali. A gente faz ali os planos de curso nacionais todos e temos a frente de tecnologias e temos também a frente da Cachola, que é a nossa plataforma de recursos didáticos. Fica tudo aquilo ali junto na perspectiva de que, eu digo assim, é como se na hora que a sala de aula fecha, a gente entra em ação. Que a gente tem um professor que tem que ter selecionado uma boa metodologia, tem que ter selecionado uma tecnologia, tem que estar com um plano de curso atualizado e aí para ele dar aula, né? É a gerência que mais se aproxima ali com aquele fazer pedagógico estrito sensu. Dani, assim, 2025 foi um ano, né, tem sido um ano, né, marcado muito pelas revoluções, eu vou usar esse termo, revolução tecnológica, a inteligência artificial tomando conta cada vez mais da vida das pessoas, o ChatGPT aí, todo mundo pedindo para ele alguma coisa nesse momento. Como o Senac foi se moldando, vamos dizer assim, para acompanhar essas tendências e trazer tudo isso para dentro desse universo da educação profissional? Eu brinquei no início que eu falei assim, vou tentar fazer alguma fala aqui para iluminar esse fim de ano, porque o que eu percebo é que com a inteligência artificial foi um elemento que trouxe uma certa ansiedade para toda a turma de educação, para todos os docentes, uma impressão de que tem que se adotar a inteligência artificial a qualquer preço.
E foi tudo muito rápido. Ano passado, a gente fez um levantamento inicial. No início de 94, a gente fez um levantamento inicial. Tínhamos praticamente todos os DRs com uma ou outra iniciativa, alguns mais, é claro, mas algumas poucas iniciativas de inteligência artificial. E, de repente, bum! Agora a gente tem todo mundo com chat GPT fazendo aquilo e adotando aquilo de uma maneira mais ou menos refletida em sala de aula, né? Não digo nem que não seja refletida, mas assim, que justifique a utilização da inteligência artificial. A gente sempre fala que a inteligência artificial não é para usar, não é um carimbo que a gente coloca no nosso currículo. Eu sei, entende que eu usa como, usa em que perspectivas, né? Então, no Departamento Nacional, a gente buscou nesse primeiro ano, e esses produtos estão saindo só agora no final, mas estão saindo muito parrudos, desenvolver 2 produtos consistentes, um voltado para docentes e outro para os alunos. O voltado para docentes é um revisor de plano de trabalho docente. O docente coloca ali o seu plano de trabalho nessa inteligência artificial, que vai ser o Hermes, que é a inteligência artificial do DN. Hermes. Deus grego. Isso, ele mesmo. Ele já é a inteligência artificial que a gente usa internamente, e ele então vai ser colocado para uso dos nossos professores todos, dos nossos instrutores, para que coloque um plano de trabalho ali e a inteligência artificial faça uma revisão à luz de um prompt gigantesco que foi criado, em que ela dá um retorno sobre as metodologias todas que a gente preconiza no modelo pedagógico, atualizações de mercado com relação àquele plano de curso, materiais da cachola disponíveis, a própria metodologia do modelo pedagógico, em que medida que ela está contemplada ou não. Então, esse eu acho que assim, é o produto para a formação, para auxiliar nossos professores a terem uma aula cada vez melhor. E do ponto de vista do aluno, a gente desenvolveu um assistente de comércio. A gente resolveu começar por uma área que é bem emblemática, bem forte nossa, que é o comércio. E daí nós estamos caminhando para, no início do ano que vem, lançar um portal com um simulador desse, onde os docentes vão poder encaminhar seus alunos para fazerem N simulações do mundo do trabalho na área de comércio, supermercado. Nossa, que legal. Conversando também com uma inteligência que bebeu em todos os nossos planos de curso, em todos os nossos estudos de prospecção sobre mercado, né? E aí, aproveito, então, acho que eu teria que agradecer aqui essa possibilidade de trabalho que nosso presidente, Roberto Tados, nos dá, de propor coisas novas, inovadoras. Nosso diretor, Marcos Fernandes, a nossa diretora de DEP, Ana Beatriz Wenelt, que são pessoas que sempre nos trazem esses desafios, né? E agora? Então, essa conversa é interessante, porque a gente está te contando como é que a gente fecha o ano e já estamos aqui olhando para o ano que vem, quais são as questões que a gente vai... 2026. Mas ainda em termos de tecnologia, eu acho que é importante, não ficaria confortável se eu não falasse o seguinte, não é só inteligência artificial que a gente tem, né? Embora que a inteligência artificial também tenha uma iniciativa enorme, bacanérrima, que é o uso do Canva, né? Sim. Que nós somos os maiores usuários de Canva no Brasil, um case total lá da própria empresa. E o interesse muito grande, isso é uma característica do nosso docente, né? Acho que isso é uma característica do brasileiro e uma característica do nosso docente. Quer usar, quer fazer, e a gente tem um número de utilização do Canva muito alto, e a gente já está na versão do Canva que usa inteligência artificial. Então, se um docente está usando a versão do Canva que já está usando inteligência artificial, a gente pode dizer que o docente já está usando adequadamente uma solução de inteligência artificial. Tem essa também que eu não levantei, foi desenvolvida no ano. Mas aí eu dizia assim, tem outras tecnologias importantes que a gente também tem. A gente tem o boneco de simulação, o manequim de simulação realística. A gente tem vocês têm, todos os estados têm. Esse manequim fez uma revolução, seria demais, mas assim, deu uma mexida. Uma sensação, né? Dá uma mexida na forma de trabalhar as simulações na área de saúde.
Se a gente for falar de tecnologia, eu tenho muita coisa para falar, mas eu acho que você quer falar de outras coisas. Tem uma coisa bem bacana também, bem bacana que a gente fez esse ano, que foi no prêmio de reconhecimento de práticas docentes. Ano passado a gente conseguiu fazer o primeiro prêmio para docentes do Brasil, com algum tema. Vocês podem imaginar, você pode imaginar, eu aqui há quase 30 anos, 29 anos. Vamos no estado, escutamos uma coisa, vamos no outro. Quanto que a gente não queria colocar todo mundo junto aí numa ação nacional, né? Daí a gente conseguiu aprovação para propor uma ação de um edital das melhores práticas docentes. A gente fez isso ano passado e esse ano a gente também está fazendo, só que nesse ano com utilização de inteligência artificial. E tivemos propostas de todos, falamos diretamente com os docentes, recebemos centenas de trabalhos, criamos aquilo tudo, fizemos uma banca, selecionamos três por núcleo, que vão ser premiados agora no contexto do prêmio Atena, que é um prêmio da CNC, que agora tem um braço que é o prêmio de reconhecimento do SENAC, ali dentro do prêmio da Confederação Nacional do Comércio, né? Inclusive, aproveitando isso, eu quero dizer que o SENAC Piauí é um dos finalistas com um projeto, né, sobre o polo cerâmico, que está aí orquestrado pelo professor Nestor Brito e os alunos do curso técnico em design de interiores. É o meu xodó, tá, Dani? Sei, mas deixa eu dizer, esse é um outro prêmio também, esse é outro, que é o Inova. Que é o Inova. Isso, o nosso é prêmio de... esse melhores que eu falei, práticas docentes com inteligência artificial. Sim, mas também são... No ano passado a gente teve com o professor lá. Você teve, foi... Que é o professor Laércio, né, de Picos. A gente teve em Recife a premiação no Hack and Play. No Hack and Play, exatamente. Mas, assim, não importa, porque tanto esse prêmio que você mencionou como esse que eu mencionei são prêmios que a gente coloca os docentes numa posição protagonista, sabe? Sim, que é super importante, porque também é muito importante premiar o regional, lógico, o esforço do regional como um todo, mas a gente poder reconhecer docentes que fazem uma linha de frente, exatamente, né? que fazem uma diferença ali, que a metáfora é essa mesmo, vestem a camisa. Foi um ganho muito grande. Importantíssimo. Eu acho que isso motiva, isso tem uma série de coisas por trás, além do próprio reconhecimento que traz o nome do prêmio, né? Porque reconhecer o trabalho é sempre muito importante. Dani, você estava falando aí sobre o Hermes, né? Que é especificamente para os docentes e sobre as simulações para os discentes. Mas assim, existe um segredo para você pensar na inteligência artificial, por exemplo, né, na tecnologia, para que ela não seja especificamente só uma ferramenta, mas um objeto significativo de aprendizagem? Por que eu estou perguntando isso também? Porque, inclusive, a autonomia digital é uma das marcas formativas de um aluno SENAC, né? É importante até agora, quando você for falar, explicar rapidinho o que é uma marca formativa para quem está assistindo a gente e ainda não entende sobre isso. Mas existe esse segredinho assim de pensar na tecnologia sem que ela seja somente uma ferramenta, mas um objeto de aprendizagem significativa? Vamos lá. Eu falei demais, não foi? Não, mas deu para entender. Deu. Acho que a primeira questão que se faz é o significado de se trazer aquilo para o processo de ensino-aprendizagem. Não se trazer só porque está todo mundo trazendo. Aliás, quando a gente ia com joio, os alunos já voltavam com trigo, né? Então, assim, aquele uso mais corriqueiro, os alunos já estão fazendo. Daí, a gente pesquisa práticas, iniciativas que coloquem a inteligência artificial como um desafio. Alguém pode propor um desafio, que pode trazer um desafio, fazer a aprendizagem ser mais significativa, mais complexa, do que apenas uma ferramenta de fazer um texto melhor, de fazer uma mensagem melhor, de fazer uma prática qualquer melhor, né? Eu te diria que não tem um segredinho. O que tem é uma posição da gente, acho que todos os educadores que estão conscientes da situação, de trazer a educação, a inteligência artificial quando ela se justifica. E ela se justifica em muitos casos, mas não trazer por trazer, né? De modo que a gente sabe,
das repercussões ambientais da utilização da inteligência artificial. Ela usa uma quantidade de energia muito grande. A gente tem uma questão cognitiva mesmo, de não fazê-la um backup da inteligência dos alunos, senão a própria capacidade cognitiva pode, no limite, não diria encolher, mas não se desenvolver. A gente trabalha com alunos ainda muito jovens, né? A gente não trabalha só embora a gente tenha um público grande, já formado, que já sabe pensar e em todos os seus, com todos os seus, como diz, circuitos neurais formados e tal. Quando a gente olha o que a inteligência artificial faz, no sentido de facilitar as produções, é um pouco... não vou dizer que seja amedrontador, mas não é amedrontador, mas há que se adotar aquilo com cautela, né? Há que se adotar aquilo com cautela. Eu acho que a gente mesmo, como... Uma coisa que a gente sempre fala é assim, nós temos lá no DN uma gerência que prospecta como vai ser o mundo do trabalho, estudos relativos ao futuro do trabalho. E há, logicamente, em todas as ocupações, uma adoção da tecnologia, de tecnologias variadas, e sempre entre elas está listada a inteligência artificial. Então, uma questão é como preparar nossos alunos para encontrar um mercado de trabalho que vai estar utilizando inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho. Ele vai encontrar isso. E ele não pode encontrar isso e ficar nem deslumbrado, nem incomodado. Tem que saber manejar aquilo, entender aquilo, o que significa essa tecnologia auxiliar ali, desempenhando competências que até antes, a rigor, ele que desempenharia, né? Então, a gente tem esses estudos que apontam para essas... Estou falando muito? Não, de jeito nenhum. A gente tem esses estudos que apontam para como o futuro do trabalho está sendo permeado, será permeado cada vez mais por tecnologias, e a gente tem que mostrar que o mundo do trabalho vai ser assim, certo? Outra coisa, como eu já falei, usar a tecnologia como um backup de pensamento, como uma forma de passar mais rápido pelo desenvolvimento de uma competência. Isso é o que a gente não pode fazer. Isso que a gente tem que ter muito cuidado. E aí, isso também vale para os próprios docentes, né? Tem trabalhos que a gente pode delegar para a inteligência artificial. A gente vai ter uma inteligência artificial que vai fazer uma revisão de primeira qualidade, categoria dos planos de trabalho, mas não dá para imaginar que vai ser a inteligência artificial que vai dizer como a gente vai fazer educação profissional, certo? Nem que os alunos não vão precisar aprender uma série de coisas que já vão ser assumidas a médio prazo por uma inteligência artificial. A gente vive assim num quadro Brasil muito não uniforme, porque a gente tem a adoção de algumas tecnologias no Sul que vêm antes e elas já são realidade num pequeno nicho de mercado de trabalho, mas não é assim que o Brasil, de modo geral, opera. Então, não posso fazer... A gente tem que sinalizar essas tecnologias nos planos de curso para que os nossos alunos de qualquer lugar do país não saia sem saber que aquilo existe. Mas nem sempre eu vou encontrar um mercado de trabalho padronizado no país todo. Falei um monte de coisas. A tua resposta do segredinho eu não dei, porque acho que não tem segredinho. Não, mas é bom ouvir isso também para pensar sobre esse posicionamento ético, vamos dizer assim, com relação à inteligência artificial que o Senac tem. Eu acho bom também que você esclareceu isso muito bem na sua fala. E você falou das marcas formativas. Sim. Essa foi a última marca formativa que a gente construiu, que a gente elaborou, que é a marca formativa da autonomia digital. E o que é a marca formativa? A marca formativa, para quem não é daqui de dentro, é uma forma que, independentemente de para que ocupação o Senac esteja preparando, o empresário vai reconhecer nosso egresso com um diferencial. Isso que é a marca formativa. E que marcas são essas? São várias, que vai de conhecimento técnico, atitude sustentável, visão colaborativa, visão crítica, etc. E a última foi a autonomia digital. Quando a gente construiu a autonomia digital, a gente não estava nem ainda nesse boom da inteligência artificial, mas foi bom que a gente já tangenciava esse assunto. A gente já estava num universo totalmente digitalizado.
transformado digitalmente. Então, nosso aluno não poderia sair para o mercado de trabalho sem ter ali uma capacidade de uma cidadania digital, de uma de uma comunicação digital, uma série de atributos que um jovem, um adulto precisa ter para a gente dizer assim, esse cara está inserido no mercado de trabalho. Agora a gente tem inteligência artificial também aí rondando isso tudo. E ela não faz com que a gente busque uma marca nova, sim, mas pelo contrário, ela faz com que a gente tenha cada vez mais empenho em trabalhar o pensamento crítico, a colaboração entre as pessoas, porque senão a gente pode o tiro pode sair pela culatra, sabe? Sei sim, olha, se 2025 for um ano de transformações, 2026 vai ser um ano de consolidações, de ousadia. Eu queria saber como o Senac Brasil, o Departamento Nacional, está pensando nas novas tendências educacionais, tecnológicas para 2026. O que a gente pode esperar? Além do Hermes e as simulações, inclusive o Hermes e as simulações que você falou no início da nossa conversa, elas vão ser... Os regionais vão poder ter acesso sim, é para os regionais. É para os regionais, é para regionais. Né? Então é para professores dos regionais e para alunos dos regionais. Além disso... Bom, o ano que vem é um ano muito especial, porque o Senac está fazendo 80 anos. Então, é um ano que é um ano de festejar, né? Daí a gente tem uma série de projetos nacionais que conversam com a tecnologia de alguma maneira. A gente tem a própria World Skills, que vai ser ano que vem, né? Então, a gente teve aí, ao longo desse ano que passou, uma série de ações relativas a isso, às competições, e todos eles foram formados com aporte também de tecnologia. A gente tem a educação flexível, que é o que a gente tem chamado daquela oferta educacional que mistura momentos presenciais e não presenciais, sem configurar uma oferta EAD. Isso só se torna possível com o uso de tecnologia. E aí eu vou te dizer, eu não acho que seja um ano de consolidar exatamente, porque a revolução não termina. Então, a gente... Tem como a gente usar esse termo, a gente tem essas iniciativas que a gente vai colocar em prática e tem uma série de outras que a gente também busca fazer. A gente quer trazer as tecnologias cada vez mais para dentro da cachola, permitir que os departamentos regionais façam materiais didáticos utilizando inteligência artificial e disponibilizando na nossa plataforma de materiais didáticos. A gente tem... eu acho assim que com relação à tecnologia, o que me fica claro, eu penso nessas ações, assim. E, claro, a gente tem um Plano Nacional de Tecnologias que tem um rol de iniciativas que a cada ano a gente agrega outras e avalia as que a gente já fez, né? A inteligência artificial atua muito, ela como instrumento de trabalho, no DN, a gente tem assim, o que essa gerência que eu estou à frente faz para consumo de alunos e professores, e a gente tem uma inteligência que é a gerência que eu já mencionei de prospecção e avaliação, que cria estudos prospectivos com utilização de inteligência artificial. Então, a gente tem ali verdadeiramente um observatório do mundo do trabalho que só se torna possível também em função da inteligência artificial, na velocidade das informações que a gente pode disponibilizar e tudo. De modo que a gente busca fazer um ciclo, e acho que nesse ano esse ciclo tende a ser mais arrumadinho, que é uma gerência prospecta como o mundo do trabalho será. A gente atualiza os planos de curso já com a inteligência artificial. Esse é um trabalho interno. Acho que a gente poder dar velocidade e conceber atualizações mais rápidas dos nossos planos de cursos. Nossos planos de curso, tem planos de curso ali que já estão com alguns anos. Então, a gente pega esses estudos, atualiza os planos de curso, essa inteligência aí, esse assistente de plano de trabalho docente, ele entra ajudando o docente lá na ponta a fazer essa aula melhor, e aí a gente vai rodando aí, buscando
operar nesse sistema, de alguma maneira, nessa atualidade que é instável, né? Ela é uma atualidade instável. A gente não poderia imaginar que a inteligência artificial a gente tira uma foto da gente há 3 anos atrás e tira agora, é outra coisa, né? Exatamente. Agora, também tem um lado... Tô falando pelos cotovelos, né? Não, tá ótimo. Pode falar. Tem um lado que não tem nada a ver com tecnologia, que aí eu preciso elogiar vocês, que é o Programa de Gestão da Permanência de Alunos de Combate à Evasão, que o Núcleo Nordeste está sendo coordenado pelo DR Piauí, fazendo um trabalho maravilhoso. Não estou falando isso só porque estou aqui à mesa no Piauí. Que bom, que Não bom. estou feliz só porque vamos sair para jantar. Já. Depois desse dia longo de trabalho aqui, mas é um trabalho que está sendo feito, que une todos os regionais, para desafiar esse problema gigantesco que a gente tem de evasão, né? Um problema milenar. Desde que eu entro no SENAC, a gente tem uma questão de evasão e a gente, desde esse ano, colocou no planejamento estratégico a gestão da permanência como um programa constituinte da gente. Não é um programa que vai ficar 1 ano só, nem 2, ele vai passar a fazer parte da nossa rotina, e acho que ter dado um nome a ele, né? A gente fez muito bem, porque aí a gente pode arrolar um tanto de iniciativas e providências e fazer uma aculturação de todo o nosso público, né, interno, externo, de que a gente está trabalhando com isso. E todo o nosso público, a gente está falando mesmo de recepcionista, porteiro, professor, supervisor, gestor de unidade. E por que eu trouxe isso aqui? Porque esse programa é um contraponto, de alguma maneira, à inteligência artificial. Assim, é um programa que trata do aluno, que a gente precisa desenvolver um olhar para aquele aluno, para aquele professor, que é uma figura elementar na organicidade escolar, para manter aquele aluno ali. A gente sabe que as causas de evasão são inúmeras e de diversas naturezas, mas se o quão mais próximos pudermos estar 2 alunos, mais chance a gente tem de retenção, de fazer aquela permanência ali efetiva, com sentido, né? Então, nem só de tecnologia a gente vai vivendo no futuro, né? A natural também é bem válida, né? E é um programa lindo, porque tem frentes importantíssimas. O clima escolar, por exemplo, que é fazer com que o aluno se sinta bem dentro do SENAC, que tenha vontade de continuar no SENAC estudando, obviamente, e que volte para fazer novos cursos, se profissionalizar e estar capaz dentro do mercado de trabalho. Acho que essa é a filosofia de um modo geral, né, Dani? Dani, uma coisa que eu tenho curiosidade de perguntar... você, lá na gerência, você consegue ter uma noção de como o Brasil inteiro tem se comportado diante, por exemplo, do que é pensado lá no Departamento Nacional? Você acha que está todo mundo em uníssono, está todo mundo fazendo o que o Departamento Nacional pensa, inclusive essas pesquisas que você fala? Essa sua pergunta é muito interessante, porque o nosso diretor, quando assumiu, ele veio justamente dizendo assim, o Departamento Nacional sempre... elaborou bons projetos, entregou bons produtos, mas a gente talvez não tivesse tido tanta preocupação no primeiro momento de acompanhar a implementação desses projetos. Então, o que eu percebo ali agora na Diretoria de Educação Profissional não se concebe um projeto sem pensar em como acompanhá-lo, né? De modo que todos os projetos nacionais que a gente tem, a gente sabe como é que ele está acontecendo no Brasil como um todo. E isso sem mencionar claramente que o que é estratégico mesmo está no planejamento estratégico. E aí tem uma forma muito própria, uma rotina de monitoramento, de acompanhamento. Mas gerencialmente, independentemente do que se vem de informação via painel estratégico, via informações estratégicas, os projetos são concebidos com esse olhar de como ele vai ser implementado e como a gente pode acompanhar efetivamente o que está acontecendo. Claro, quando uma ação vira rotina, ela deixa de ser alguma coisa que a gente fica ali, como é que isso está acontecendo no cotidiano ali, né? Ele passa a ser rotina. Mas a gente tem uma noção de
ao menos do que a gente assumiu como estratégico, e esse agente não é agente DN, não, porque a decisão do que é estratégico é uma decisão que engloba todos os diretores regionais e o DN, né? No sentido de que qual é a cara que o Senac quer ter? Acho que essa é uma pergunta que inaugura todas essas discussões. Qual é a cara que o Senac quer ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E o que a gente precisa fazer para a gente chegar nessa feição de Senac? Agora que eu me dei conta, você já tinha falado que tinha aquela câmera ali, a primeira vez que eu estou olhando, aos 26 minutos. Aos 26 minutos tem uma câmera. Daniela Papelbaum descobre uma câmera no estúdio. Dani, tem algum furo que você queira me dar, assim, porque eu estou aqui no papel de jornalista adora furo, né, de apresentador, além do Hermes, além das simulações, o que a gente pode esperar de mais inovador em 2026 com relação à educação? O que o DN está pensando? Tem alguma coisa que você queira me dizer e que você diga assim, olha, Júnior, estou lhe dizendo aqui em primeira mão. Mas isso... Que você já me disse. Eu já te disse tanta coisa. Disse mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não disse. Sim, eu tenho uma coisa, mas ela não é um furo, tá? Porque isso já foi dito, mas acho bem importante. É um ano que a gente está com muita força reposicionando a aprendizagem, o programa de aprendizagem. Então, a gente teve um encontro no fim agora do ano, lá no DN, mostrando as frentes de trabalho que a gente vai acionar para qualificar a aprendizagem. Isso tem a ver com campanha de comunicação, reforma curricular, a ênfase na aprendizagem técnica, não ficarmos mais nos cursos de qualificação profissional só, mas fazermos um esforço institucional de passarmos a oferecer aprendizagem junto das habilitações técnicas de nível médio. Então, esse é um programa que eu acho que ele talvez não tenha essa face de furo de reportagem que você está pedindo, mas ele tem ele qualifica o que a gente veio para fazer. A gente é uma instituição que foi concebida inicialmente para ofertar aprendizagem, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Então, eu acho que a gente vai chegar no fim do ano que vem com esse programa ainda mais forte, mais seguro, mais consistente, sabe? Em todas as nossas escolas. Temos também, e aí é uma coisa ainda mais reduzida, porque ano que vem é o ano de planejamento, mas todos os preparativos para começarmos o ano de 27 com o ensino médio articulado com o SESC. Educação profissional articulado ao ensino médio do SESC. Também isso é um programa que vai tomar um corpo legal. Né? Uhum. E a gente acredita muito nessa oferta integrada, porque talvez a gente consiga pegar o aluno na idade certa de profissionalização. Sim. E enquanto ele tá ao longo da trajetória dele escolar, ele já consegue uma profissionalização, isso qualifica o próprio processo dele de aprendizagem, dá alternativas de trabalho mais precoces, se forem necessárias, antes de seguir para o ensino superior. Temos essas duas, mas eu diria assim que não são furos de reportagem, tem um contínuo nas ações que a gente vem pensando de um tempo para cá, sabe? Então... acho que isso. Mas é bom porque a gente já deixa registrado aqui, acho importante deixar registrado para quando a gente assistir esse programa daqui a 10 anos, olha, deu tudo certo. A gente está chegando ao fim, Dani, aqui do nosso papo, aqui do SenaCast, mas eu queria saber se teve alguma coisa que você gostaria de falar e que eu não preparei no roteiro, que eu não perguntei. Tem alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente encerrar esse nosso papo? Mas eu já falei demais, já falou, né? E eu tô vendo aquele contador ali de 30 minutos. Ele tá te dando ansiedade? Eu peço para tirar. Eu acho que a gente tem que olhar com carinho, voltando à gestão da permanência, que agora a gente passa a ter 2 públicos novos no programa de gestão da permanência. A gente passa não só a fazer gestão da permanência dos alunos do técnico, mas também dos de aprendizagem e dos de qualificação profissional. Então, se a gente trabalhava com um núcleo da instituição, os professores de educação profissional de curso técnico, a gente agora vai trabalhar com todo mundo. Isso vai exigir aí dos gestores de unidade, dos supervisores, dos DEPs, dos diretores regionais, uma ação ainda mais ampla com relação a esse tema, mas a gente fica muito tranquila, eu saio daqui hoje muito tranquila de ver que as coisas estão realmente muito internalizadas, sabe? Eu estou falando isso, mas vocês não sabem, eu vim para fazer um dia de trabalho para a gestão da permanência, né? Esse programa específico. Então, é disso que eu estou alimentada aqui,
Minha memória mais recente está com isso na cabeça. Daí eu acho que a gente passa para um novo momento, em que a gente, a pedido dos regionais mesmo, e eu acho que tem todo sentido, começa a monitorar a permanência dos alunos do SENAC de modo geral. E a gente vai conseguir, não no primeiro momento, nem no segundo, mas a médio prazo, mexer um pouco nessa taxa de evasão. Porque a gente não tem fatores que escapam da escola, né? Mas da nossa parte, ninguém vai poder dizer que a gente não fez o melhor. Isso que eu acredito. E é um programa lindo. Tanto foi um prazer receber você aqui no SenaCast. Eu tava assim, ela tem que gravar o SenaCast. Quando eu soube que ela viria pro Piauí, disse, Carol, ela tem que gravar um SenaCast, porque é muito importante a sua presença aqui no Piauí, no Encontro Técnico do Programa Nacional de Gestão da Permanência, no SenaCast. É um prazer ter você aqui no Piauí, tenha certeza disso. Obrigada aí pela possibilidade de dar esse recado aí, talvez todo um pouco misturado, mas você pediu 25 e 26, eu fui trazendo o que eu acho mais significativo. E tem outras tantas coisas também que nesse primeiro momento aqui não vieram, mas a gente virão. Grava outro SenaCast, né? A gente gravou. Bem, gente, esse foi mais um episódio do SenaCast, o podcast do Senac Piauí. Claro, você já sabe que aí no nosso canal do YouTube, aliás, aqui no nosso canal do YouTube, tem diversos programas que você pode acompanhar aí sobre o futuro e o passado da educação profissional, as tendências educacionais do Senac, principalmente aqui no Piauí. Então a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá.